Alegria estar aqui com vocês de novo, depois de alguns meses. Depois de ter tido bebê. E hoje é um assunto que eu gosto muito, né? Que, na verdade, é a prática, né? E antes de começar, eu queria que a gente rezasse uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu falei que a gente vai falar sobre a prática, a gente vai falar sobre planos de vida espiritual, né? Porque a gente ouve muito falar nas práticas de piedade, ou falar e também pratica, né? Mas como aplicar isso diariamente, não somente em dias santos ou quando vai na missa, mas sim fazer parte do dia a dia, do cotidiano, né? Porque a santidade, ela é construída no cotidiano. O meu nome é Júnia, para quem não me conhece, né? Porque já tem um tempinho que eu não dou aula. Meu nome é Júnia e eu falei da Isabela, tenho 3 filhos, sou casada, tenho 3 filhos. Tenho a Lorena, o Eduardo, e nasceu a Isabela 3 meses atrás. Então, eu usei, para preparar essa aula, eu usei um texto do site da Opus Dei, que fala plano de vida de acordo com São José Maria. Porque o plano de vida espiritual, ele não é uma novidade de São José Maria Escrivá. Na verdade, o que fala assim no texto, né, começa a falar, São José Maria chamou de plano de vida o conjunto de práticas de piedade, de costumes cristãos, que balizam o dia com momentos dedicados exclusivamente ao trato com Deus e as contínuas referências ao Senhor. A expressão é conhecida na literatura espiritual, né, de seu tempo, e talvez tenha sido tomada do livro Plano de Vida, publicado em 1909 por São Pedro Poveda, com quem o fundador do Opus Dei manteve uma profunda amizade. Seja como for, São José Maria fê-la sua e empregou com frequência. O que acontece? Ele falou conjunto de práticas de piedade. Esse conjunto de práticas de piedade, ela vai ser aplicada com constância, né? E você vai se ater a um plano de vida espiritual que é composto de quê? O que seria essas práticas de piedade? Oração, né? Oração mental. Eu vou colocar aqui os citados pelo texto, né? Mas mais na frente a gente vai ver que o plano de vida, ele é como uma luva, né? Ele tem que se encaixar na nossa vida, né? Oração mental, assistência à Santa Missa, comunhão frequente, recepção regular do Santo Sacramento, do perdão, ainda que a consciência não te acuse de um pecado mortal. A gente não precisa confessar só quando está com pecado mortal, né? Os pecados veniais também podem ser confessados, e isso nos ajuda muito no dia a dia. Visita a Jesus no sacrário, recitação e contemplação dos mistérios do Santo Rosário. Boa noite. A gente está falando aqui sobre o plano de vida espiritual e de que ele é composto, né? O último que eu falei foi recitação e contemplação dos mistérios do Santo Rosário e tantas outras práticas. Então, não é somente isso. Esse aqui é o básico, seria o básico, né? Mas você pensa assim, por quê? Né? É muita coisa, isso não se encaixa na minha vida. Porque isso vai nos ajudar a unificar todos os aspectos da existência cristã e vai nos permitir ter um diálogo pessoal com Deus. Esse diálogo, ele tem que ser constante, tem que estar no cotidiano para que a gente ganhe essa intimidade com o Jesus Cristo, né? E isso vai nos permitir
o desenvolvimento da vida espiritual. A gente ouve muito falar sobre crescimento espiritual e como fazer isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, não, isso é coisa para quem está lá no mosteiro e não é para mim, né? Mas a santidade ela é para todos, né? Tanto para quem é um religioso quanto para quem é um leigo. Tanto que a gente vê o leigos sendo canonizados, né? E isso vai nos permitir, as práticas de piedade, né, e sendo aplicadas com constância, vai nos permitir ter uma unidade de vida. E cada vez ter essa visão de que nós somos filhos de Deus e nos permitir, né, com o tempo, com esse desenvolvimento da vida espiritual, ser contemplativo na vida cotidiana. Lógico, a gente pensa, nossa, mas ser contemplativo, isso através da constância, isso através do desenvolvimento espiritual, é possível. São José Maria nos falava que era possível. Então, ele fala, quem deseja lutar, serve-se dos meios adequados. E os meios não mudaram nesses 20 séculos de cristianismo. E eu citei lá, né, oração, comunhão frequente, ida à missa. E São José Maria falava que esses meios eles não mudaram nesses 20 séculos de cristianismo, que o básico seria oração, mortificação e frequência nos sacramentos. E quais são os meios para a gente conseguir, né, essa sólida piedade? Praticando um plano de vida espiritual, com a frequência aos sacramentos, a meditação, o exame de consciência à noite, né, um exame de consciência rápido, pensando o que eu fiz de bom, né, e o que eu posso fazer melhor no dia seguinte. A leitura espiritual, então é sempre bom ter um livro, né, um livro espiritual que nos permita nos formar, né? Então, o estudo vai nos permitir cada vez mais aprofundar e aprender. A gente tem que estudar, assim como a gente está fazendo aqui, né, nas aulas de doutrina, nós temos que estudar a nossa religião, né? E a gente vai vendo quão bonito e quão profundo e quanta coisa tem para a gente aprender e estudar. E essa leitura espiritual não precisa ser tempo enorme, não. Normalmente, 10 minutos por dia, você tirar 10 minutos por dia de leitura espiritual e 5 minutos da leitura do Evangelho, você vai ver quanto que você consegue ler, bastante, né? Eu já vi até um cálculo aí de quantos livros, quantas páginas as pessoas conseguem ler nesses 15 minutos, né? E o trato assíduo com a Virgem e os anjos da guarda, né? Esses são os meios para conseguir uma sólida piedade. E aí, mas qual é o núcleo do plano de vida, né? Nos ensinamentos de São José Maria? O núcleo é a missa, né? O santo sacrifício da missa. E aqui até fala assim, assistência à Santa Missa, diária se te for possível, e a comunhão frequente. Então, o que São José Maria falava, quando a pessoa né, ela começa a entender toda a beleza, né, da missa, ela vai fazer um sacrifício para cada vez poder ter uma frequência maior, né, a assistência da Santa Missa. E ela é o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. Então, outra coisa que acho que quase todas já conhecem e a gente coloca os convites, né, e tudo, é o recolhimento, né? O recolhimento mensal, ele faz parte do plano de vida, porque a gente está falando de práticas de piedade diária, mas também a gente tem práticas de piedade mensal,
prática de piedade, né, no ano. Então, São José Maria aconselhava dedicar um dia por mês para intensificar o trato com Deus. E ele chamava de recolhimento mensal, que são os recolhimentos que a gente tem duas meditações e um intervalo, né, mais de 30 minutos, que nos permite fazer essa oração. Então, é 1h30 ali, né, dedicados, né, você pode tirar aquela manhã, e dedicar a Deus, né, dedicar a meditação, a oração. E para nos ajudar, São José Maria falava das normas de sempre. O que seriam as normas de sempre? A presença de Deus, né? Presença de Deus, atos de contrição. E as virtudes, né? Sempre buscar as virtudes. E a santificação do trabalho, que é o núcleo da espiritualidade. Que o trabalho é encontro com Deus, e ele sendo encontro com Deus, o trabalho pode se tornar uma oração. E queria ler algumas partes aqui para vocês, que eu até marquei, que eu achei muito bonito aqui. Pessoalmente, São José Maria descreve as normas do plano de vida como sinalizadores que indicam a rota, em qualquer circunstância propícia ou adversa. Tens de ser constante e exigente nas tuas normas de piedade, também quando estás cansado ou se torna áridas, persevera. Então, assim, a maioria das pessoas aqui, né, do nosso grupo, são mães, casadas, muitas ou trabalham em casa ou trabalham fora. E para a gente conseguir ter essa intimidade com Deus, nós vamos ter que separar esse tempo propício. E como seria esse tempo propício, né? Normalmente, assim, você vai ter que encaixar na sua rotina diária e familiar. Então, por exemplo, eu lembro de uma amiga que falava do oferecimento do dia, né? Que ela fazia cedo. E principalmente quem tem um bebê, né? Você já acorda, já pula da cama tendo um bebê. E ela falava que faziam no carro, né? Que ela levava as crianças para a escola e fazia o oferecimento do dia, né? A oração, todos juntos no carro. Então, outra, por exemplo, uma oração que normalmente pode ser feita, né, no plano de vida, é o lembrai-vos, né? Lembrai-vos é uma oração curta que você pode colocar, por exemplo, o que eu recomendo é sempre você colocar as práticas ligadas em momentos que, por exemplo, você vai fazer antes do almoço. Vamos pensar o Ângelus, né? O Ângelus normalmente é feito meio-dia. Então, você pode colocar antes do almoço o Ângelus. E a oração da tarde, por exemplo. Uma oração, 10 minutos de oração de manhã, e você faz 10. Eu estou falando 10 minutos, mas assim, tem gente que pode mais, né? 10 minutos de oração à tarde. Que momento você teria ali? Você fala, mas eu trabalho a tarde toda, eu não tenho. Será que você não tem realmente esses 10 minutos? Né? Porque as práticas de piedade, elas também exigem uma generosidade, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que ter a vontade, né? E outra coisa que eu acho interessante é que não se trata de sentimentos. Eu faço quando eu quero. Se eu não quero, também eu não vou rezar. E aí você vai pensar assim, será que aquele momento que você não quer é o momento que você mais está precisando? Precisando de ter aquele trato íntimo, de conversar com Jesus, com Deus, de fazer uma oração? Ele falava assim, esses momentos são como as estacas altas, pintadas de vermelho, que nas estradas de montanha, quando chega a neve, servem de ponto de referência e indicam sempre onde está o caminho seguro. Então, assim, as práticas de piedade, elas têm que ser feitas nos momentos bons, para que quando chega um momento ruim, a gente consiga fazer, né? Aquele momento mais difícil.
E na raiz, não se trata de fazer práticas por fazer, né? São atos de amor, né? E você tem que ter esse amor ao praticá-los. Então, ele fala aqui: exorta todos a viver com esse sentido filial, a dirigir-se a Deus como Pai e abandonar-se nele confiadamente como um filho pequeno, esforçando-se em imitar e identificar-se com Jesus Cristo em sua total entrega à vontade do Pai. E eu gostei também dessa afirmativa aqui, que fala assim: quem se sabe pequeno diante de seu Pai Deus e dependente dele, vive também a virtude da humildade. Nos aspectos que estamos considerando, concretiza-se em oferecer a Deus pequenos atos constantes de piedade, e assim realizar bem com espírito de serviço o trabalho diário. Uma coisa que eu gostei, que uma vez um padre falou, que ele falou, lembrando que a gente teve Pentecostes, né? Ele falou assim, que o Espírito Santo, ele age, né? Nesses pequenos atos de piedade, né? Nas normas, né? Que a gente pode falar como normas diárias, e são nesses atos feitos com amor que o Espírito Santo age. A verdade é que não é preciso ser nenhum herói para, sem excentricidades nem afetações, saber isolar-se quando for necessário, segundo os casos, e perseverar. Porque muitas vezes a pessoa acha que precisa de algo que é uma coisa extraordinária. E não se trata de uma coisa extraordinária, né? Então, assim, não precisa ser excêntrico, nem ser uma coisa meio afetada, mas se trata de saber isolar-se quando for necessário. Então, você poder tirar aqueles minutos e fazer uma oração curta, tirar 10 minutos, fazer uma oração, tirar 10 minutos, fazer uma leitura espiritual. Porque acontece que hoje em dia a gente vive, vamos pensar assim, né? Instagram, redes sociais, WhatsApp, porque muitas vezes a gente fala de Instagram e esquece que o WhatsApp também, ele mexe muito com a gente. Então, no momento que você tirou de tranquilidade, você foi demandado ali e aquilo já te corta. Então, falta aquela concentração e aquele momento de tranquilidade para que o que fala que o Espírito Santo ele é como um vento, né? Ele sopra. E como é que você vai ouvir no meio dessa confusão, no meio dessa. Lógico que assim existem momentos, né? Fases da vida. Então, quem está com um bebê muitas vezes não vai conseguir ter aquela oração na frente do sacrário, então ela vai fazer a oração ali amamentando. Então, assim, você tentar, só tentar e o querer, você tá ali fazendo oração. Deus está vendo a sua luta e só que precisa ter vontade, né? E lutar mesmo nos momentos em que você não está com aquele sentimento, né? E outra coisa é assim, dar a prioridade. Porque a gente sempre vai ter muitas coisas para fazer, muitas coisas. Então, se você tirou ali 15 minutos de oração por dia e você determinou que o melhor horário é, sei lá, às 8 horas da manhã, e surgem outros, sempre vão surgir demandas, né? Então, priorizar aquele momento, porque você sabe que dali você vai estar melhor para atender as outras demandas. E outra coisa, não podemos permitir que a relação com Cristo dependa do nosso estado de humor, das alterações do nosso caráter. Essas atitudes delatam egoísmo, comodismo e, evidentemente, não se conciliam com amor. E outra coisa, assim, o plano de vida, ele não pode se converter em normas rígidas, né? Eu preciso ler essa oração aqui às 9,
preciso fazer tal coisa às 11. Então, assim, requer uma flexibilidade. Vai ter dia que você não vai conseguir fazer naquele determinado horário, então você pode adiantar. Eu vou fazer oração mais cedo, eu vou ler o meu livro, a minha leitura espiritual mais cedo. Então, é preciso que planejamento e é preciso ordem. E começar aos poucos também, não colocar 1000 práticas de piedade ao mesmo tempo, porque vai ser difícil, né? Conseguir fazer tudo. Então, aos poucos, você pode aumentando as práticas de piedade. Então, marca um itinerário flexível, ajustado à tua condição, de homem que vive no meio da rua, com um trabalho profissional intenso e os deveres e relações sociais, que não devem descurar, porque nesses afazeres prossegue o teu encontro com Deus. O teu plano de vida tem de ser como essa luva de borracha, que se adapta com perfeição à mão que usa. Então, também é reconhecer o momento que você está vivendo e adaptar o seu plano de vida espiritual. Então, vai ter momentos que você vai conseguir fazer aquela oração, você vai conseguir fazer oração na frente do sacrário e tudo, e vai ter momentos que não, e tá tudo bem, né? O que eu queria falar para vocês? No livro Caminho, tem uns pontos que o São José Maria fala sobre o plano de vida espiritual. Tem alguns livros muito interessantes. Acho que o Filoteia fala sobre um plano de vida espiritual, né? As práticas. E eu trouxe alguns livros também para mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci nada. Eu gosto desse aqui. E aí eu vou mandar o texto também, esse texto que me ajudou a preparar a aula, que eu acho que vale muito a pena ler com mais calma, né? Ele fala assim: cada dia deves fazer tudo o que possas para conhecer a Deus, para manter um trato íntimo com Ele, para te enamorares mais dele em cada instante, e não pensares senão no seu amor e na sua glória. Cumprirás este plano se não abandonares por nada os teus tempos de oração, a tua presença de Deus, com jaculatórios e comunhões espirituais para te inflamares, a tua santa missa pausada, o teu trabalho bem acabado, por amor dele. Então, assim, tem a importância desse trato diário para ter intimidade. Foi o que eu falei no começo, né? Então, o plano de vida é, ao mesmo tempo, alimento e expressão do amor de Deus que deve preencher a alma do cristão. O que eu queria, assim, né, o objetivo dessa aula, para quem já não tem o seu próprio plano de vida espiritual, é que a pessoa parasse para pensar na sua rotina diária. Eu acordo, eu tomo café da manhã, eu arrumo as crianças para a escola, seus filhos, não sei, estudam de manhã, se estudam à tarde, para quem tem filho. Será que se você, depois de deixar as crianças, você consegue ir à missa? Ou então, você não consigo ir na missa determinados dias, mas consigo passar para fazer oração na frente do sacrário, numa paróquia próxima. Não, oração não dá tempo, mas você pode, por exemplo, fazer uma visita ao Santíssimo? Então, é parar para pensar na sua rotina e ver o que pode, que tipo de prática de piedade você pode fazer. Lembrando que a oração e a assistência à Santa Missa são os principais, né? Mas existem práticas de piedades pequenas que você pode já colocar no seu dia a dia. Por exemplo, ao acordar, fazer o oferecimento, né? Tem umas orações, não sei se vocês já conhecem essa aqui que eu acho muito bonita, que é o oferecimento de obras, né?
Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graça por me teres criado, feito cristão pelo santo batismo e me conservado nesta noite. Ofereço-vos as ações desse dia. Então, você já começa o dia oferecendo a Deus as suas ações. Fazeis que sejam todas segundo a vossa santa vontade, para a maior glória vossa. Preservai-me do pecado e de todo o mal. A vossa graça esteja sempre comigo e com todos os que me são queridos. Amém. Essa é a oração que essa colega falava que fazia no carro. Então, assim, você fazer no carro já com seus filhos, você já está ensinando também, né? Tá a família inteira oferecendo obras, né? E a questão também, o terço, né? Que hora você pode rezar o terço? Qual o melhor momento? Será que se você rezar à noite, seu esposo pode rezar com você? As crianças também podem rezar? E aí os pontos que fala sobre plano de vida, tá aqui no capítulo sobre direção espiritual, que é o ponto 76 até o 80. Tem também a homilia, né? Que cita aqui no texto fala da homilia que São José Maria fala sobre o plano de vida espiritual. Lembrando que aqui eu estou falando do plano de vida de acordo com São José Maria, mas assim, não se trata de uma prática exclusiva de São José Maria. Se você colocar plano de vida espiritual no Google, você vai ter vários textos e indicações de como montar um plano de vida espiritual próprio. Eu vou ler só um ponto aqui, o 76, que é do livro Caminho, e fala assim: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. E o 77 ele fala assim: sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. E eu te respondi: a monotonia porque falta amor. Isso é forte, né? E ele fala assim, ele fala sobre ter um horário fixo para levantar, né? Se não te levantas a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. E aí tem os outros pontos, né, que vocês podem ler. E outra coisa que eu queria indicar para vocês, que eu tinha falado que, apesar de eu ter atrasado alguns minutinhos, né, a aula não termina aqui, né? Na verdade, essa aula, ela é para trazer conteúdo para que vocês possam depois ler com mais calma, né? E poder montar seu próprio plano de vida, que esse é o objetivo. O que eu indico? Eu indico o capítulo do Catecismo sobre oração, para quem não está acostumado a fazer oração, ou já faz, mas quer estudar mais e tudo. Então, tem uma parte enorme do Catecismo dedicada sobre oração. Esse livro aqui, do Padre Faus, eu acho ele muito interessante, dá para ver aqui, né? Para estar com Deus. Eu acho muito interessante para quem quer começar, né? Plano de vida, ou para quem já faz algumas práticas de piedade. O nome desse livro é Para Estar com Deus, Conselhos de Vida Interior, do Padre Francisco Faus. Então, os tópicos aqui oração, ele fala sobre a leitura do Evangelho, primeiros passos, segundo passo e o terceiro passo. Fala sobre o exame de consciência e a leitura espiritual. Fala sobre a presença de Deus, o Santo Rosário, a Santa Missa, a confissão, né? Muito interessante, assim, eu acho que é um livro bem legal. E então, ó, indico para quem for começar a desbravar seu próprio plano de vida espiritual. Outro que eu indico para oração é esse aqui, ó, Tempo para Deus. Tempo para Deus, guia para a vida de oração, do Jacques Philippe. Então, ele fala sobre oração, que não é uma técnica,
né? Muitas vezes a gente quer uma técnica, assim, é assim e tudo, mas uma graça, né? Ele fala, começa assim o livro, a oração não é uma técnica, mas uma graça. E então eu recomendo, e até falando sobre isso, bem aqui no finalzinho do texto, deixa eu achar aqui para falar com vocês sobre quem tem dúvida sobre oração, né? Ele falava assim, São José Maria nunca indicou um método preciso para fazer oração, preferindo deixar as pessoas em total liberdade para falar com Deus do modo que considerassem mais adequado para a própria situação, mas indicou um caminho no qual sobressaem dois princípios orientadores, a filiação divina e o amor que leva a ter em consideração os pormenores. Uma coisa que, falando sobre a leitura do Evangelho, né, a leitura diária do Evangelho, São José Maria sempre falava para a gente pensar como mais uma personagem, como se nós fôssemos mais um personagem. Então, a gente está lendo, né, fazendo a leitura do Evangelho, e aí pensa se você estivesse lá, se fosse mais um ali, né? É uma maneira interessante de fazer a leitura do Evangelho. E eu vou falar aqui, por último, eu achei interessante, é um livro que eu estou lendo agora, ainda não terminei de ler, mas para quem é mãe, ó, esse aqui, ó, Regras de Vida para Mães. Essa aqui é uma mãe de 5 filhos, e ela tem o próprio plano de vida espiritual dela, é um plano bem completo, com várias práticas de piedade, e ela conta como que ela consegue empregar isso no dia a dia, né? Então, assim, até a questão que ela fala sobre a leitura, né, da Bíblia, que ela acorda, vai ler a Bíblia e tudo, e ela tem o marido sabe, né, que ela vai fazer, ela acorda e vai fazer essa leitura, e ela já vai para um local próprio, então ela acorda um pouco antes das crianças, e o marido sabe, então ali ele consegue estar ali com as crianças, caso alguém acorde, e ela tem aquele momento de oração, que ele sabe que é importante. Então, assim, muitas vezes você vai ter que conversar com quem tem filho mais velho, pode conversar com a criança, ou conversar com o marido, tudo, no momento ali que você vai montar o seu plano de vida. Então, ó, aquele momento ali, eu vou estar ali, eu estou ocupado, estou, né? Então, assim, sem excentricidade, sem afetações, conseguir ter aquele momento propício. E então, assim, chama Regra de Vida para Mães, como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Então, eu acho assim que ela tem muitas dicas interessantes, e aí a gente pega o que é interessante para a nossa vida, né? Então, para quem acho que adentra um pouco depois, então, assim, resumindo tudo, né? Para a gente poder finalizar e poder depois abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma, né? Então, como montar o seu próprio plano de vida, né? O resumo. Então, você vai ver quais são as práticas de piedade que você pode, por exemplo, quantas vezes você pode ir na missa durante a semana? Não, só pode ir no domingo? E ver as outras práticas de piedade. Oração. Oração tem que ser diária. Você tem 10 minutos? Você tem 15? Você tem 20? Né? Eu só posso fazer oração uma vez ao dia? Será que eu posso fazer oração no início do dia, no final do dia? Então, a terça é um plano de vida com constância. Quais são as práticas, né, que você pode implementar no seu plano de vida? Oração mental, assistência à Santa Missa, comunhão frequente, recepção regular do Santo Sacramento do Perdão, ainda que não tenha um pecado mortal, então não precise confessar uma vez ao ano só, caso você tenha essa possibilidade, confessar com frequência, né? A beleza do sacramento da confissão, né? Que Deus deixou para a gente, né? É uma maravilha. Visita Jesus no sacrário, recitação e contemplação dos mistérios do Santo Rosário. E tantas outras práticas, né? Que cada um vai ver
às vezes tem um santo de devoção, né? Então, o objetivo é monte seu plano de vida espiritual, as suas práticas, veja a sua rotina. Se for possível, que os filhos façam algumas orações juntas, ou fazer uma oração junto com seu marido, e que isso se torne frequente, porque a santidade se faz no cotidiano, né? Então, diariamente. E aí, meninas? Ó, passei 5 minutos do tempo aqui, eu falei até para Amanda, né? Que é o tempo da. Ah, deixa eu tirar aqui a gravação. Vou parar a gravação.